Fala, meus amigos, vamos avançar então aqui no nosso estudo, né? Agora a gente entra numa parte de estimular a curiosidade do leitor, que no nosso caso é o examinador, né? Deixar ao lado um pouquinho aqueles parágrafos mais pobres, né? Sem muitas informações, e são coisinhas mínimas que fazem a diferença na hora de você redigir seus textos, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero apresentar-lhes três aqui pequenos exemplos que são extremamente simples, que muitas vezes passam despercebidos aí pelos alunos, mas se você inseri-los, certamente fará diferença já nos seus parágrafos e o examinador vai olhar as suas construções ali com outros olhos, né, com outro olhar. Então vamos ver aqui três características breves, tá? Aqui de olho no nosso slide, sobre essa parte de estimular a curiosidade do leitor, no nosso caso, o examinador. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, para instigar a noção visual, a primeira coisa que nós temos é de delimitar o espaço e o segmento no nosso texto, né? Então, o que você vai ter de fazer? Você terá de caprichar na imaginação de cenários, de expressões visuais, né, e de adjetivos no seu texto, tá? Então, vamos lá, aqui é o nosso primeiro exemplo. Pessoal, aqui eu já chamo a atenção de vocês para evitarem aquelas construções extremamente senso comum, né? Ah, violência é um problema no Brasil. Pô, isso é beleza, mas não são construções assim que vão fazer grandes diferenças. A sociedade precisa se mobilizar, né? Todo político é corrupto, o povo deveria dar exemplo. Beleza, né? Mas calma aí, existe a forma mais rica da gente expressar isso daí. Então primeira dica que eu trago é fuja desse senso comum, tá? Esse senso comum, certamente ele recebe até pontuações, mas a gente está falando aqui em gabaritar a prova discursiva, né? Tirar nota máxima, tá? Então, para tirar nota máxima, é preferível ali que a gente redija textos mais elaborados, beleza? E a gente vai verificar isso daqui, algumas características. Vamos lá. Bom, a primeira característica aqui é a delimitação do espaço, do segmento. Então vamos lá, olhem só este exemplo, inclusive feito aí por aluno nosso, tá, pessoal? Determinados grupos ou setores da sociedade brasileira hoje são abastecidos por informações fraudulentas, mas capazes de fornecer ao sujeito que as consome uma visão coerente do mundo, mesmo que essa visão esteja em flagrante contradição com os dados da realidade. Esses grupos também praticam o exercício da mentira como categoria política, e isso consiste em negar, reescrever e alterar fatos, até mesmo diante dos próprios olhos daqueles que testemunharam os fatos. Isso é preocupante no Brasil de hoje. Pessoal, nós estamos diante de um parágrafo que um aluno redigiu em um texto que falava sobre fake news, tá? Assunto que inclusive já foi cobrado em prova. E aí, para começar o parágrafo dele, o que ele já fez? Ele delimitou o segmento. Determinados grupos ou setores da sociedade brasileira hoje são abastecidos por informações fraudulentas. Por que ele delimitou? Porque não é toda a sociedade brasileira que é abastecida por informação fraudulenta. Poucas pessoas deixam-se levar pelas fake news, né? Então, essa delimitação, determinados grupos ou setores da sociedade brasileira, gerou certa restrição aqui no texto que ele está empregando, restrição do segmento, né? Não é uma informação generalizada. Isso daí é algo extremamente simples que você deve fazer nos seus textos, né? Extremamente simples que você deve fazer nos seus textos e muito importante, porque muitas vezes afirmações, né, que nós fazemos nos textos, né, a gente está se referindo à sociedade como um todo e faz certa afirmação, ora, muitas vezes aquela afirmação ela não abrange toda a sociedade, né? Então, o que você tem de fazer? Delimitar o segmento da sociedade, né, sobre o qual aquela informação realmente é pertinente. Então, tomem cuidado com isso, tá? Sempre que vocês forem fazer certas afirmações,
né, e citações ali no seu texto, saber efetivamente se é uma informação generalizada ou se é uma informação restrita. Aqui no caso ela é restrita, então por isso que o candidato coloca determinados grupos ou setores da sociedade brasileira, ou seja, as fake news, elas não abrangem toda a sociedade, ela abrange tão somente determinados grupos, né, que as consomem, provavelmente pessoas, né, mais conectadas à era tecnológica, à internet, né, onde circula de forma mais rápida, né, essas informações, tá bom? Então a primeira dica que eu trago é delimitar o segmento sobre o qual você está falando, tá? Vamos lá. Próximo exemplo aqui, delimite o período para o qual o período ao qual o seu texto se refere, né? Olhem só este exemplo aqui também. Era um texto, pessoal, que falava sobre a questão das grandes manifestações que tivemos aí no Brasil, no processo ali na época do impeachment da presidente Dilma, né? Então, aí o que o aluno faz aqui? Ele já começa delimitando o período. Ó. Entre 2015 e 2017, uma mudança vertiginosa sucedeu, a qualidade da nossa democracia foi posta em dúvida, os procedimentos democráticos entraram em crise, as instituições estão sendo minadas e funcionando mal, a democracia está em desamparo. Ponto. Ele construiu esse parágrafo e como que ele iniciou o parágrafo dele? Ora, ele não falou que essa mudança vertiginosa sucedeu em um momento qualquer. Ela sucedeu quando? Entre 2015 e 2017. Aquele momento em que houve as grandes manifestações no nosso país. Então, uma forma também de estimular essa curiosidade do leitor é você, além de delimitar o segmento, é você fazer delimitação de período no seu texto, tá? Então, se você sabe ali as datas, né, não deixem de utilizá-las, tá? Se você sabe, não precisa ser data exata, pode ser data aproximada, né? No primeiro semestre do ano de 2018, né? Então, você pode utilizar datas assim, períodos aproximados para poder inserir no seu texto. E, por favor, utilize-os, isso daí enriquece seu texto. Tá? Enriquece seu texto. Então, a próxima característica, a próxima forma de estimular a curiosidade do leitor também é você definir o lugar, né? O lugar mencionando ali no seu texto. De forma simples, pessoal, mas que faz diferença também. Também é estarrecedor e chocante saber que, olha aqui o lugar, no Brasil, num tempo que não está distante de nós, o presidente da República tinha poder de decidir sobre a vida e a morte de seus prisioneiros políticos. Esse daqui era um texto, pessoal, era um tema que falava sobre a pena de morte, né? Se você era a favor ou contra a pena de morte no Brasil. E aí, o que o candidato fez aqui? Também estarrecedor e chocante saber que no Brasil, num tempo que não está distante de nós, o presidente da República tinha poder para decidir sobre a vida e a morte de seus prisioneiros políticos. Isso daí na época anterior à nossa Constituição Cidadã de 1988, né? Em algum momento o presidente ele tinha essa discricionariedade de decidir sobre a vida e a morte de prisioneiros políticos. Agora não mais, né? Sabemos que constitucionalmente pena de morte ela é vedada, né, pela Constituição, salvo em caso de guerra declarada, né? Salvo em caso de guerra declarada. Tá bom? Então aqui no Brasil, então na cidade, né? Isso daí você pode colocar, né? Em tudo isso que delimite o lugar, né? Delimitação de lugar você pode inserir no seu texto. Então, delimitação de lugar, delimitação de período, delimitação de segmento, são 3 possibilidades ali que enriquecem seu texto de forma bem simples que você insere, né? Mas que torna o seu parágrafo mais rico. Beleza? Tranquilo? Vou ficando por aqui, vou chamar a vinheta e a gente vai avançando no próximo tópico.